No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, graça e paz da parte do eterno e grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a quem deu a si mesmo por nós, para nos redimir e fazer para si um povo seu exclusivo, zeloso e de boas obras. Que Deus abençoe você. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2019. Até aqui nos ajudou o Senhor. E já te peço desculpas por não ter conseguido, dar um pequeno resumo sobre o tema abordado na semana passada, mas não tem problema. Hoje a gente resume aqui de alguma forma o tema que nós começamos a abordar na semana passada. Deus nunca foi visto por ninguém. É o que diz, né? Lá o texto base inicial do nosso tema, desse tema, né? E nós ficamos daquela incógnita, né? Uns disseram que viram, outros que não viram. Isso estou falando dos autores bíblicos. Todos eles judeus, todos eles com a mesma fé, crendo no mesmo Deus, né? Diga-se de passagem, entre os autores bíblicos não tinha essa confusão teológica que tem hoje. Né? Só para deixar claro, não tinha ali dualista, uns acreditavam na trindade, outros na unicidade, e aí fizeram a Bíblia com um monte de gente, né? Com cabeça toda envolvida com teorias humanas, né? Muito pelo contrário, todos eles falaram a mesmíssima coisa, a mesma linguagem, o mesmo entendimento, tá certo? Então, o João Batista, como nós iniciamos aqui, ele diz, olha, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. E aí nós lemos Moisés dizendo, olha, eu vi, eu falava com ele face a face. Deuteronômio 34:10. Nós tivemos Paulo contrariando Moisés. Não, Moisés, espera aí, João está certo. Ninguém viu e nem pode ver. E aí? 1 Timóteo 6,16. E aí a gente vai naquele embate, né? E aí quando a gente vai entrar um pouco mais no assunto, quer ver só? Para Moisés, Deuteronômio 34:10, falando do assunto, ele diz, olha, o texto, né? A Torá encerra dessa maneira, o Pentateuco. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34:10, correto? Correto. Mas, se você analisar, estudar o tema, você vai ver que o próprio Deus diz para Moisés o seguinte, ouça aí, ó. E disse mais, não poderás ver a minha face. Não poderás ver a minha face, Moisés. Porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Isto está em Êxodo, capítulo 33, verso 20. Dentro do tema. Agora o próprio Deus aparece para Moisés e fala, você não pode ver a minha face. Mas lá em Deuteronômio, meu Deus, está dizendo que lá Moisés viu, falar, conhecer o Senhor face a face. O próprio Deus lá em Êxodo também fala para Miriam e Arão, olha, com vocês eu falo por intermédio de profeta, mas como eu servo Moisés, eu tiver para falar com ele, eu falo cara a cara com ele. Mas aqui neste verso de Êxodo, anote, Êxodo 33:20, ele diz que não pode ver, Moisés, ninguém pode ver. E aí, dentro da teologia trinitariana, com a mente trinitariana e até mesmo dualista, que é aqueles que creem em dois, fica muito difícil você desenrolar essa questão. E aí a Trindade, ela vai te conduzir, ela vai fazer com que você, né, eu digo a Trindade, eu digo a doutrina trinitariana, ela vai fazer com que nós, no final das contas, resumimos a Trindade num mistério. Ah, irmão, não entra por esse caminho, provavelmente você que me ouve, já ouviu falar isso várias vezes. Olha, não fica nesse negócio não que você vai ficar maluco. A Trindade é um mistério, a Santíssima Trindade é um mistério. Vamos esperar morrer e aí lá em cima, naquele grande dia, ele vai explicar pra gente essas coisas, porque realmente daí não dá pra sair.
Outras pessoas tiveram problemas sérios porque elas ficaram presas nessa questão e não resolveram. Essa é a saída para esse negócio aí. Então, da mente trinitariana, termina aqui o tema, né? Ele para por aqui, coloca uma pedra em cima desse assunto dizendo que é mistério. Pronto, é mistério. A Trindade é um mistério, rapaz. Você vai querer resolver isso como? Mas o próprio Deus diz, aquele que tiver de se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então o próprio Deus convida para que nós possamos conhecê-lo. Como vamos conhecer um Deus que não se pode explicar? Como vamos conhecer um Deus que é misterioso, é mistério, e ali não tem como chegar a um denominador, não existe. Isso seria uma incoerência, né, da parte do Eterno. Mas não, se você pesquisar, você vai encontrar que não tem nada de trindade. O que Moisés, aqui em Êxodo 34, se você ler, ou melhor, Êxodo 33, nós lemos no verso 20, se você ler um pouquinho mais adiante, Moisés, ele fez um pedido ousado. Eu costumo dizer que o pedido mais ousado, um dos pedidos mais ousados da Bíblia, é o que Moisés pediu. Ele disse, rogo-te, peço-te, que me mostre a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Êxodo 33, 18. Aí você tem que ler o Êxodo 33 todo para você ler o contexto do texto. Então o que Moisés pediu para Deus? O que Moisés pediu? Qual foi o pedido? Eu quero ver a tua glória. E aí a resposta de Deus, olha, aí não. Aí você não pode ver. Ó, eu vou botar a minha mão na sua face, vou passar por trás de você, fica ali no meio daquela rocha ali, você vai ver, vai me ver pelas costas, por trás, porque de frente você me vê, você morre. Aí é que você vai entender o contexto. Aí você contextualizar. Então o que Moisés pede para ver é a glória de Deus, é Deus na sua totalidade. Por isso, recapitulando aqui os áudios da semana passada, é que muitos viram ele, entraram na sala do trono, tiveram a visão do trono santa, o que se permitiu ver da glória de Deus, eles falaram, vou morrer aqui, eu caí, Isaías, né? Vou morrer porque olha o que eu vi. Entende? Então é a glória. Aí você vai entender, e eu vou continuar lendo aqui para concluir, o que João, em Apocalipse, acontece com João, o apóstolo. Leia Apocalipse 1, ele diz assim, ó, e quando o vi, eu estou pulando muitos textos, tá? Verso 17, e quando o vi, caí morto aos seus pés, caí como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, me colocou de pé, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí com aquela história toda. Então quando João olhou para ver, se você ler capítulo 1 de Apocalipse, vai ver qual é a visão que ele vê de Deus ali. Aparece um semelhante ao Filho do Homem, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, olha na sua boca, olha, ele vai trazendo ali uma figura, o que ele tenta escrever, o que ele está vendo, e ele, olha, quando eu vi aquela coisa toda, não resisti, caí como morto. Por isso é que João Batista vai dizer, o versículo inicial que nós lemos lá, entendeu? Ele não está dizendo que Jesus não é Deus ali, não. Não é, não. Ele diz, Deus nunca foi visto por ninguém. Exatamente isso. Que o ser humano ele não consegue contemplar Deus na sua totalidade, na sua glória. Não pode ver. Nunca foi visto desta forma. Lá no seu trono de glória e sobreviver. Então você consegue, aí você começa a entender exatamente o que ele está falando. Primeiro, Deus é espírito, não tem como um homem ver um espírito. Porque o próprio Cristo falou, um espírito não tem carne, não tem osso. Então, Deus nunca foi visto por ninguém. Porque Deus, pronto, é um espírito. É espírito de glória, é o grande Criador. Como é que você vai entrar lá? A glória que emana do trono de Deus, você não consegue. E nesse sentido, é claro que ele, sendo da forma de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, não considerou ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo, entendeu? Você quer ler o versículo que nós citamos aqui e você talvez nem tenha reparado? 1 Timóteo 6,16, para terminar, porque senão vai já estar grande o áudio aqui, mas diz assim, ó, aquele que tem ele só a imortalidade, 1 Timóteo 6,16,
e habita na luz, na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Você está me entendendo agora o que Paulo está dizendo aqui? Ele diz, ele tem a imortalidade. Bom, para ele ter a imortalidade, que ele experimentou a morte. A morte não conseguiu detê-lo, correto? Só ele tem a imortalidade, só ele é imortal. Para você que crê no Pai e no Filho, não, diz que só um tem imortalidade, só um. Os dualistas aí que dividem Deus em dois, esse corpinho aqui é o Filho, não, só ele tem imortalidade. E habita numa luz inacessível, ninguém entra nessa luz. O apóstolo Paulo está falando isso porque ele viu um raio, uma faísca dessa glória e caiu cego, ficou lá querendo entender o que estava acontecendo com ele, não entendia absolutamente nada. Só viu só uma faísca, como diz, né, a música, só uma faísquinha da glória de Deus. E ele diz, nessa condição, nenhum dos homens viu e nem pode ver. E você vai ler também na Bíblia, você vai ler também que Ezequiel viu Deus na sua glória, caiu também como morto. Aos seus pés Deus levantou ele. Então você veja que as pessoas pulam os detalhes do verso. As pessoas pulam os detalhes que a Bíblia tem, que traz num detalhe de um versículo, explica o que a gente ficaria aqui batendo cabeça. Se trouxesse uns 3, 4 teólogos aqui para debater comigo, a gente ficaria aqui dias e não chegaria a uma conclusão. Então você vê que Deus, ele não pode ser visto, ninguém jamais viu a Deus. Em que condição? Deus completo. Deus, na sua totalidade. Não pode ver, porque se vê, cai morto. E alguns homens entraram lá na sala do trono, caíram como mortos, como se estivessem mortos. Eles mesmo falam, não resistimos, caímos. Tombo mesmo daqueles. E eu me atrevo a dizer até que foram ressuscitados lá mesmo, na hora, pelo próprio Deus. Então não tem nada de trindade, você está me entendendo? Não tem nada de trindade. Não adianta pegar isso aqui para dizer que Jesus não é Deus. Não. Deus, sendo da forma de Deus, não considerou por usurpação. Antes aniquilou-se a si mesmo e tomou forma humana. Nessa condição humana, Deus se permitiu ver. E lembra daquela passagem de Mateus, se não me falha a memória, 17, no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigura na frente dos seus discípulos? Por isso João vai dizer lá no Evangelho capítulo 1, vimos a sua glória, vimos aquele momento especial. Viram a glória de Deus ali em Cristo. Você está me entendendo? Então Deus se manifestou na carne. E é claro que Jesus não pode ser Deus, porque Deus não... Não, Deus se permitiu, Deus tomou, Deus se fez carne. Deus se fez homem. Hoje eu ouvi um pastor dizendo, não, porque condicionar Deus a um corpo, não. Dizer que Deus é aquele corpo e só aquilo, não. Deus se fez carne, ele se fez, ele se tornou, não é isso que diz a Bíblia, meu filho? Ele se fez carne, se tornou um de nós. Sentiu fome, sentiu sede, bebeu, comeu, mas não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus por estar na condição humana. Se você achar que Deus, por estar na condição humana, por ter se feito homem, deixou de ser Deus naquele período que ele estava aqui na carne, né? Porque senão o céu ficou vazio, você com a sua mente limitada, bota Deus dentro de um corpo só e diz que ele está restrito ali, eu te provo com inúmeras passagens que Jesus não estava limitado por estar na condição humana. Mesmo ele estando aqui, com o seu corpo aqui, sabia o que estava acontecendo no universo todo, tá? Estava 2 dias de distância, 4 dias de distância de Lázaro, sabia que ele tinha morrido, tá certo? Não estava limitado, não. Viu os discípulos em dificuldade no alto mar, não estava limitado, não. Você diz que estava, mas não estava. Você limita Deus ao seu corpo humano, mas ele é Deus sobre todas as coisas, é Deus sobre todos. E não inventa terminologia para o que a Bíblia diz que é verdade. A gente passa aqui, a gente debate ensinando que Jesus é Deus e chega na hora, me aparece um unicista aí, incauto, mergulhado em um monte de livro de teologia para dizer que não é. Que o corpo é filho, e que o corpo é o filho de Deus. Não, se você não entende quais os ofícios, se você dá uma pessoa para cada ofício que Deus tem, aí, meu amigo,
com todo respeito, é melhor dar as mãos aos trinitarianos e crer como eles, tá certo? Bom, assim, espero ter esclarecido, né? Claro que o tema é amplo, tem mais referências, é claro que a gente precisaria fazer um simpósio, né? Um seminário, para a gente falar um pouco mais desse assunto, né? Mas espero ter contribuído com você. Eu vou ficando por aqui, agradeço você pelo carinho, pela amizade. Nós voltaremos amanhã, terça-feira, se Deus permitir, né? Tô numa luta tremenda e uma batalha aí forte para fazer, né, o Minuto da Unicidade. Peço suas orações aí para a gente continuar cooperando com o povo de Deus de alguma maneira, dando a nossa pequena, humilde e, acredito eu, importante contribuição para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento, tá bom? Compartilhe essa mensagem aí com os grupos, né, que você tem no seu Facebook, nas suas redes sociais. Ajude a gente aí os dias já estão, né, acabando, o Senhor já está voltando, mas vamos nós nesta mensagem importante. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, graça e paz. Minuto da Unicidade.